Temos algum inscrito com papel? 100 inscritos. Na plenária, alguma dúvida? Estamos com os consultores aqui na frente, disponíveis para sanar qualquer questionamento. Temos um solicitante, só um momento. Boa noite a todos, boa noite aos nossos empreendedores que estão aqui fazendo essa explanação. Eu gostaria, né, de relatar aos nossos atingidos, principalmente o lado do Cerrito, que é o nosso dever, principalmente a defesa nossa. Eu gostaria que essa indenização ela fosse de forma justa para os nossos atingidos. Sabemos que o empreendimento ele é de utilidade pública. Fiquei feliz de ver esse empreendimento, a Casa de Força, ser do lado do Cerrito, porque nosso município de São José do Cerrito é cercado de água, é o único empreendimento que é a Casa de Força para o Cerrito. Isso para o município é muito importante que a Casa de Força ficasse ao Cerrito. Questão das indenizações, a gente já foi atingido por barragens também. Sabemos que vocês apresentaram muito bem tudo o impacto social, o impacto ambiental, mas nós temos uma preocupação com nossos atingidos sobre as negociações, porque às vezes, que já aconteceu com nós, de a apresentação ser bonita e a promessa ser bonita e realmente às vezes não é cumprida lá no final. Então eu gostaria, eu quero me apresentar aqui, sou vereador, sou presidente da Câmara de Vereadores do Cerrito, e estarei junto aos nossos atingidos do Cerrito aqui, em defesa dessa negociação, que seja uma negociação justa, porque aqui os produtores, eu acho que nenhum tem seus terrenos para vender, porque estão produzindo, são agricultores, mas que seja o pagamento muito justo para eles. A gente está à disposição dos nossos agricultores aqui do Cerrito, para a Câmara de Vereadores, deixo à disposição de vocês, fazer reunião, fazer debate, fazer negociação, quiserem fazer junto, a gente está sempre à disposição de vocês. Quero também dizer que nosso município é um ponto turístico, está se desenvolvendo muito, a gente não viu o projeto ainda de um ponto turístico nessa barragem, Eu gostaria que acrescentasse, um ponto turístico, porque a gente também é um batalhador nessa área, É um impacto social também, nós temos bastante família de baixa renda que possa realmente a empresa fazer um impacto social, em construção de banheiro, construção de reforma de casa para o nosso município, que possa ajudar também, porque sempre barragem dá um impacto social, sim. Então, é nesse sentido que eu queria que vocês fizessem essa negociação com o nosso produtor, uma negociação justa e assim, bem ampla, que o produtor possa ceder esse espaço para a hidrelétrica, que ele possa ficar contente também. A passagem da transmissão, a gente viu que vai ser ligado aqui na estação de Itararé, Também vai ter que ser uma negociação, porque é uma desvalorização dos seus terrenos, que os produtores também, onde passar um poste, sempre se desvaloriza o terreno, então que seja visto também essa questão. Estou à disposição da empresa, estou à disposição do nosso produtor na Câmara de Vereadores, e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição de vocês. Obrigado.
Temos um inscrito de Eliel. Qual previsão a curto, médio ou longo prazo para a liberação da construção? Mas só com relação à colocação do senhor, o senhor é o presidente da Câmara de Vereador, já respondendo para o empreendedor aqui, porque a gente também faz avaliação, negociação fundiária, e como é que funciona essa questão? Hoje, existe uma norma técnica a ser atendida, que é um programa que você vai lá e cadastra a propriedade, tudo que tem na propriedade, e ele dá um número médio a ser seguido numa avaliação. E isso traz uma certa avaliação muito correta e justa para a propriedade e para o proprietário. Então, com relação a isso, posso assegurar ao senhor que o empreendedor tem essa preocupação de não criar conflito, e como o empreendedor acabou de falar anteriormente na apresentação dele, e sim trazer uma amigabilidade para o empreendimento, porque a gente sabe, o empreendedor sabe que o empreendimento vai se colocar em propriedades onde que posteriormente a isso ele vai precisar de uma boa vizinhança com os lindeiros, e isso vai ser feito pelo empreendedor. Aquela colocação de apresentação bonita e depois não é bem assim, a gente acredita que o empreendedor em tela aqui, ele tem uma visão diferente, até porque é um empreendedor que está na sua quarta usina já em construção e nunca teve problemas com relação. Também falar sobre a questão, sobre os pontos turísticos, a utilização do lago, isso é colocado na questão do Paquera. Como é que funciona? Agora, a licença ambiental prévia vai sair, né, Imã? Vai sair a licença ambiental prévia. Saindo a licença ambiental prévia, o empreendedor solicita a licença ambiental de instalação, autorização de corte e elabora o Paquera, que é o plano de uso em torno do reservatório artificial. Ali, a gente vai colocar pontos de acesso ao lago, de possível turismo ao lago, que vão aumentar a atratividade do empreendimento e do turismo local. Isso também é uma preocupação do empreendedor. Então, seguindo com a pergunta do Eliel, qual a previsão a curto, médio ou longo prazo para a liberação da construção? Alô, vocês têm que pedir para ele, né? Se ele não dá licença para nós, não vai ter usina nunca. Mas assim, eu vou aproveitar então para fazer um comentário, né, de como é que é o mercado da energia no Brasil e como é que a gente avalia o momento de fazer uma usina ou não fazer, mesmo que ela fosse excelente. Porque assim, quando você faz uma usina, você tem dois lados da equação de avaliação. Um é o seguinte: quanto que ela vai me render? Como que eu sei a renda que ela vai me dar? E para isso nós somos pequenos investidores, todos de Santa Catarina, a gente faz uma avaliação da seguinte forma: nós não vamos botar um empreendimento de 150, 160 milhões para cima e não saber quanto que a gente vai ganhar de receita, certo? Ficar exposto às variações de mercado que são muito loucas. Então, a gente prefere fazer o seguinte: olha, vamos aguardar, quando tem um leilão do governo para as distribuidoras, a gente entra no leilão, vende energia, tem 5 anos de prazo para fazer a usina. Mas daí a gente já sabe, olha, do dia tal em diante eu tenho que entregar a energia para as distribuidoras. E eu sei quanto que elas vão me pagar. E eu sei como é que o preço é reajustado anualmente. Bom, então, feito a conta dessa metade da conta, a gente volta para trás e faz o seguinte conta: quanto é que me custa as turbinas, geradora, a rede, as terras e toda a edificação civil? E eu vejo, aquela renda que eu tenho do lado de lá, me paga esses investimentos ou não? Até onde eu posso investir?
Para vocês terem uma ideia, o governo agora está mudando os editais do leilão, porque tem gente que participa dos leilões e não consegue construir as usinas depois, sabe? Tem muita gente que participou dos leilões antes da pandemia. E você imagine fazer uma usina depois da pandemia, custa o dobro. E o preço não aumentou. Então, o que aconteceu? Vários não fizeram as usinas. Então, agora, nos leilões, eles prevêem que se você não quer fazer usina, é inviável, você paga um pedágio, paga uma caução, tem uma multa, mas você não é mais obrigado a fazer a usina, sabe? Isso está sendo estudado nos editais dos leilões. Então, é assim que a gente faz usina só quando tem energia vendida no leilão. Antes disso, não tem chance. Então, não consigo prever prazo nenhum. Geralmente é assim, gente. Gasta 10 anos fazendo estudos e depois de 10 anos de construída é que tu começa a ganhar dinheiro de volta. Próxima pergunta de Israel. Em quanto tempo iniciarão as obras, caso seja aprovado pelo IMA? É o que acabou de falar. Já está respondido. Terceira pergunta, Josemara. Quando chove, a ponte de transição e a balsa dos Machados ficam inacessíveis. O empreendedor pode construir um acesso ponte para ajudar a comunidade? Gente, vocês imaginem se o outro empreendedor já tinha licença tudo e não fez a usina porque não dava lucro. Se a gente for fazer ponte ou pagar barca, essas coisas, gente, aí é certo que não sai usina nenhuma mesmo, sabe? Tem uma balsa de baixo que funciona dentro do braço do Rio Caveiras, que já é um braço do lago da UHE Garibaldi. Eu fiquei sabendo agora que não é uma balsa que tem motor, é meio à mão, né? E de cima, acima do nosso lago, tem uma ponte daquelas baixinhas, que alagam frequentemente nas enchentes, né? Oi? Então, eu sei porque o projeto velho, para vocês terem uma ideia, era até ali para cima da ponte. E a gente recuou ela para evitar essas incomodações. Temos mais um inscrito. Pode se dirigir então ao microfone, por favor. Só um momento, temos um inscrito, aí na sequência o senhor, por favor. O meu boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer vocês pela audiência pública. Em nome da Secretaria da Agricultura, quero me colocar à disposição de todos os agricultores de São José do Cerrito e de vocês, para qualquer informação que vocês precisem, a gente está disponível. E eu tenho várias angústias para perguntar para vocês, porque a gente já é surrado de barragem. Nós tivemos ali a São Roque, a Garibaldi, e no começo foi tudo muito bom. E nos finalmente, por exemplo, eu sou atingido, eu tenho uma área lá de 20 hectares. A barragem vai usar 2. Ela legalizou a parte dela e o agricultor ficou a ver navios. Teve que contratar a empresa para regularizar a área dela e teve que fazer um monte de trâmites. Eu quero saber como que vocês trabalham nessa parte na hora de legalizar a parte de vocês, se o agricultor também vai ficar com a área dele regularizada. E outra coisa, sobre as margens do rio, onde tem pinheiro araucária, tem canela, se vocês vão, na negociação, claro, vão deixar para o agricultor tirar, ou vocês vão fazer a submissão desse material e deixar tudo lá fora, porque na Garibaldi, aqui na São Roque, se perdeu muita madeira. E principalmente o nosso município precisa de madeira para fazer galpão, para construir casa, porque hoje não pode tirar nenhum pinheiro. Mas se vocês vão conseguir deliberar para que nossos agricultores usem essa madeira dentro das suas propriedades. Me coloco à disposição de vocês para o que precisarem na parte da Secretaria da Agricultura,
do nosso executivo, que está o representante aqui. Então, a gente está aqui para ajudar, mas para defender nossos agricultores também. Tivemos a pergunta do secretário de Agricultura, Edson Moreira. Segue com a resposta. Ele deveria responder para vocês, tá? Mas eu vou responder do meu ponto de vista de empreendedor, tá? Até agora a gente falou de comprar terras, fazer indenização, e a gente não mencionou a rede, que o presidente da Câmara tinha mencionado, né? No caso das redes, a gente registra na escritura da pessoa a servidão de passagem, porque significa dizer que a rede passa ali, pode fazer manutenção, mas ele continua usando para os fins que ele achar que é mais adequado para ele. Mas sim, fica os quem foi que falou agora por último? O secretário. Fica os documentos já registrados, adequados no cartório, e a gente paga todas as taxas. Isso aqui é um engenheiro agrônomo deles que faz o trabalho para nós, e ali em Piratuba, por exemplo, todos estão recebendo as escrituras direitinho. Inclusive, aqueles que têm caso de morte, inventário que não foi feito, partições entre irmãos que não havia sido documentada, né? Então, são documentadas. E a gente paga as taxas, sai tudo certinho no cartório, tá? Da mesma forma, aquele que vende uma parte da sua área de terra, ela é subtraída, a matrícula passa a ter a nova descrição dele, e a fração que vai para nós é registrada em nome do CNPJ da empresa. E a gente paga todos esses custos, sem problema. Tá? O que mais que eles levantaram? Da madeira, né? Isso. Bom, eu vou falar pouco, tá? Porque quem manda está aqui, tá? Mas, de um modo geral, pelo que a gente entendeu até hoje, que as nossas consultorias nos orientam e o órgão ambiental aceita, é o seguinte: a gente pode doar a madeira por ordem de prioridade a entidades coletivas, né? Certo? Públicos coletivos, e depois ao proprietário da terra, desde que ele não faça disso uma atividade comercial, para o seu uso, certo? É isso, doutor. Então, nesse sentido, sem problemas. A gente gosta de ressaltar isso já agora, com relação à doação da madeira, até porque o empreendedor aqui doou na PCH São Carlos, né? E na Pira agora também vocês doaram, né? Então, é um empreendedor muito aberto a isso. E isso é bom para os senhores, já de acordo com a tua solicitação. Ressalto que a doação, ela tem que ser feita na matrícula originária, ou seja, os senhores que receberem a doação, como ele falou, não pode ser comercializada essa madeira e não pode também ser transportada para outra matrícula, porque isso o IMA exige que seja feito dessa forma, por causa do DOF, né, IMA? É isso aí. O IBAMA, né? O IBAMA e o IMA fiscaliza. Eu queria me pronunciar também sobre rochas, cascalho e terra das escavações. Nós recebemos a outorga para fazer a geração de energia na ANEEL. Nós não recebemos a outorga para usar solo, rocha, qualquer exploração mineral, certo? Então, a única atividade comercial que nós podemos fazer é geração de energia. Nós não podemos pegar água ou vender rochas para qualquer finalidade. Então, dentro da obra, quando sobra esse tipo de material, é o mesmo critério. A gente faz doação pública primeiro, para as prefeituras, certo? Para finalidades rodovias do interior, ou mesmo uso urbano, enfim, a prefeitura que vai ver o uso mais adequado, né? E também para o uso individual das propriedades rurais. Se quiser, por exemplo, ajeitar um pátio, ou em torno de estábulo, essas coisas, né? Pode usar, desde que não seja para fins comerciais. Repassar e vender para alguém, certo? Temos mais um inscrito, por gentileza. Só peço que o senhor se pronuncie com o seu nome para ficar documentado, por favor. Israel.
O que eu queria falar para vocês, que eu desde criança eu ouvia falar dessa famosa barragem aqui do Rio Caveira. E hoje eu estou completando já 70 anos e até hoje nada. E será que vão enrolar até quando? Quando que vai começar? Que já foi perguntado aí quando que vai começar. Vocês ainda estão em dúvida, não sabem? Será que 2026 começa? 2025, 2030 começa? Ou vai sair ou não vai sair? Vocês já falaram que está enrolado. Mas nós tínhamos que ter uma saída, sai ou não sai? Assim, ó, isso depende muito do IMA, né, senhor, com relação à emissão da licença ambiental deles. Depois o empreendedor tem vontade logo na sequência de solicitar a licença ambiental de instalação e autorização de corte, que também depende do IMA, né, do governo do estado nosso, para liberar. E saindo essa licença de instalação, tem que sair a questão que o empreendedor falou do leilão, para vender energia. Então, a gente está hoje num primeiro passo, que é a primeira licença ambiental. Vamos colocar 2028, não sai. Começar essa obra, se tudo der certo, em 2030. E ela demora uns 2 anos para finalizar, né? Então é por aí, mais ou menos, que o empreendedor acabou de sinalizar para nós aí. E o IMA também, né? A gente pede uma ajuda deles. Temos mais um inscrito, Ricardo. O empreendedor pode adquirir a área total de um imóvel para transformar em APP? O empreendedor pode adquirir a área total do imóvel para transformar em APP? Aqui na legislação, a gente tem uma legalidade de acordo com o tamanho do lago e do atual rio. E segundo a legalidade, a gente tem que atender um mínimo de metragem de 30 metros e no máximo de 100. Concluindo isso e analisando uma viabilidade ambiental, social e econômica do empreendimento, a gente analisou através de mapeamento, através do inventário florestal realizado, e também através do monitoramento do inventário de fauna que a gente fez no estudo de impacto ambiental, que a APP variável era a melhor condição de conservação e de economia social para o empreendimento. Como eu ressaltei anteriormente, o estudo de impacto ambiental, ele traz o equilíbrio e a implantação de uma área de preservação permanente equilibrada, em qual sentido? Vamos conservar áreas mais declivosas, áreas que já possuem mata, ok? Vamos ali colocar uma APP de 100 metros e uma APP de 30 metros, aonde que tem aquela questão do queijo, para não negativar muito essa questão, aonde o senhor pode ter uma propriedade com plantio, com uso também de pastagem para seu gado, e que a gente pode diminuir essa influência negativa para o senhor e auxiliar o senhor nisso. Pensando nisso, se criou para esse empreendimento uma APP variável, onde que ela varia de 30 a 100 metros, e que está também sob análise do IMA para aprovação nessa licença. Exatamente. Quando a gente utilizou 100 metros, é que já existe uma mata contínua e uma interligação ecológica que a gente chama de corredores ecológicos. Temos mais um inscrito para o microfone, só relembrando que eu preciso que se pronuncie com o nome. Obrigado. Meu nome é Saulo Muniz de Andrade, tenho uma propriedade abaixo da barragem familiar. E a minha preocupação, primeiro pedir desculpa porque eu cheguei no final da reunião, então acabei não me inteirando muito assim do assunto, mas
A minha preocupação é o que as empresas aí, o que a empresa pensa, aqueles agricultores ou propriedades que vão ser atingidos indiretamente, né? Porque a gente sabe que a maioria da agricultura ela trabalha com fotossíntese, né? E frutas também tem alguma coisa assim nesse sentido que acabam sendo atingidos por causa da luminosidade, né? Hoje a gente tem os resultados da barragem Garibaldi aí, que é meio-dia de cerração quase total, aí, principalmente nesse período aí. Se a empresa está olhando esses agricultores que vão ser atingidos indiretamente nessa questão. E a outra, qual o risco de uma queda de barragem, né? A gente tem visto hoje, antigamente não caía um avião, a barragem também não se falava, mas hoje a gente tem visto aí pelo Brasil cidades sendo destruídas por um rompimento de uma barragem. Qual o risco de vir isso acontecer? Muito obrigado. Bom, eu vou comprar a briga em nome dos engenheiros civis, tá? O cálculo de uma barragem, em termos de segurança, ele aumentou muito depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho, muito. E elas são calculadas para durar 200 anos. 200 anos. Itaipu já completou 50, né? Eu brinco que Itaipu vai durar mais que o Coliseu Romano. Eu vou reencarnar e vocês podem me cobrar. Itaipu vai durar muito mais do que o Coliseu Romano. Depois de 50 anos, estão fazendo a primeira reforma, requalificação de automação, e eles vão mexer no concreto, na escada de peixes, em tudo lá. Vai custar 4,7 a 4,8 bilhões de reais. Mas isso é menos do que 4% de uma nova. 50 anos depois. E para produzir mais energia para os próximos 30 anos. E a gente, pelo menos, contrata os engenheiros aqui, que tem aquele software, eles fazem os cálculos baseado no sistema que a Marinha Americana usa, para fazer cálculos de ponte, essas coisas, rodovias, né? É um software americano, né? REC-RAS, né? Isso. Que é usado por alguns dos engenheiros do Brasil. Tem um monte de engenheiro aí que não usa. A gente contrata esse pessoal para fazer esse tipo de cálculo. E particularmente essa aqui, eu acho que vocês podem ficar tranquilos que não vai ter problema nenhum para baixo, né? Te garanto que a barca vai andar na boa de baixo. Porque essa nossa usina, ela deságua diretamente dentro do braço hidráulico da Garibaldi. Sempre que um curso d'água entra num corpo d'água estável, ele se desloca mais rápido. Então, a possibilidade de riscos é muito menor. E outra coisa, esse rio aqui é muito mais calmo, mais seguro, mais estável do que, por exemplo, o Rio do Peixe, lá em Joaçaba. A gente faz lá os muros de proteção com 8 metros de altura. 8 metros nas margens. E a gente abre o rio, por exemplo, ali em Piratuba, o rio tinha 90 metros, agora tem 225 metros para extravasar água. E com 8 metros de muro de segurança, para cada lado. Aqui o de vocês, o cálculo é 3 metros. O rio é bem mais estável aqui. Que bom, né? Aqui no Planalto, os rios, podem ver, eles não têm essa violência que tem o Rio do Peixe, por exemplo. Então, do ponto de vista da segurança, é tranquilo. Ele levantou. A neblina? Bom, a neblina, a gente obedece o que esses moços aqui estudam e o que o órgão fala, tá? Então, não leve a sério o que eu vou falar aqui. Primeiro que o corpo do volume d'água desse rio, que vai acrescentar 150 hectares, perto dos 800 hectares que tem o lago lá de Lages, os 480 hectares que tem a João Borges, e não sei quantos mil tem a Garibaldi. É um lago gigante. Não, da neblina. Sim. E outra,
pelo que eu sei, é o contrário, né? Quanto mais corredeiras tem no rio, mais se produz neblina. Tentem olhar as imagens de satélite para vocês verem. É o ato de bater a água que evapora mais, produz mais vapor, do que num lago estável. Mas a gente faz o que esses moços aí disseram. Temos mais um inscrito para o microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Eliel. A minha pergunta é para o IMA. Agora, não sei se o IMA pode responder a pergunta. Se eles não responder... Neste momento nós não podemos, apenas Não. estamos presidindo a audiência. Certo, então vou jogar a pergunta para os Mas demais. será né? muito bem-vindo na Codan, em Lages. Podemos marcar um horário amanhã, se for alguma dúvida que esteja dentro do possível, né? Certo, então a pergunta é, se o projeto que foi apresentado aqui é viável, o que impede o IMA de liberar? Mas vem amanhã, tomamos um café e eu explico. Não é o momento para o IMA se pronunciar. Felizmente eu não vou poder explanar sobre aqui. Ah, mas ele deve ter contato com todos vocês para replicar. É assim, pessoal, não vamos colocar a culpa no órgão ambiental. O órgão ambiental também faz o papel deles, tá? Eles também avaliam tudo e eles confiam muito no que a gente, como consultor, avalia campo e escreve. Para vocês terem uma noção, a gente está 4 anos já estudando esse rio, se não 5 mais. A gente envolveu mais de 30 pessoas já nesse estudo. A nossa empresa, graças a Deus, ela tem uma robustez técnica que garante que o analista assine com uma maior tranquilidade. A gente analisou tudo que o IMA já pediu, repediu, e então eu acredito sim que agora a gente atendeu a tudo que o IMA pediu, e estou sendo bem positivo que em 30 dias sai essa licença aí. Temos mais algum inscrito? Boa noite, sou Paulo Ricardo Pacheco. Pelo que eu vi pela apresentação de vocês parece que fizeram um estudo baseado no rio Caveiras. Mas tem os córregos secundários, que desembocam no Caveiras. Também existe um estudo para esse pessoal que vai ser atingido ou não? Nos córregos secundários? Bom, em relação a isso, toda a área de abrangência do empreendimento, nas áreas que elas são diretamente afetadas, elas são consideradas. Futuramente, o que a gente faz? A gente fez um diagnóstico do corpo principal, da drenagem principal, que é o Caveiras, que vai ter uma condição, uma alteração direta, né? Esses pequenos afluentes laterais e existentes, eles serão influenciados nos braços, que o próprio empreendimento já tem a delimitação da área que ela vai ser influenciada, e havendo futuramente em períodos de monitoramento, por exemplo, da qualidade da água, existe lá no início do reservatório, de onde vai começar o reservatório, no trecho mais amontante, uma condição da qualidade de água. Quando chega no trecho do reservatório, mais próximo ao barramento, vai estar numa outra condição. Então, isso já me traz um apontamento de que alguma contribuição pode estar vindo de outros lugares nesse intervalo. Então, sim, nesse momento pode-se buscar as causas disso, que aí vão ser avaliados esses afluentes para ver se a qualidade da água delas está adequada, se é dali que está vindo as contribuições, para que a gente busque visualizar essas contribuições, né? E também tentar, junto aos causadores, melhorar essa condição. Tá? A minha pergunta não é na questão da qualidade da água.
A minha pergunta é, em épocas normais, quando dá uma chuva maior, qualquer coisa, eu tenho uma ponte lá que subiu 1,5 metro com o rio nessa situação que está hoje. Agora imagine você fazendo a barragem lá. A tendência é elevar esse córrego, elevar lá e me prejudicar mais ainda. Sim, com relação a isso, senhor, é feito um estudo chamado estudo de remanso, que é o estudo onde há uma simulação de cheias, tá? E nessa simulação de cheias, a gente tem que entender quando o rio já é normal, o que ele atinge o senhor lá, e quando vai ter o barramento que ele atingirá. Se mudar isso aí, o empreendimento vai precisar influenciar com medidas preventivas, mitigadoras e controladoras, sim. E isso já está previsto. Se era a sua pergunta, está previsto, sim. E foi estudado, sim. Tudo é estudado, tá? Do início ao fim, em tudo é estudado para que os senhores não tenham nenhuma negatividade com relação à implantação do empreendimento. Com relação à tua pergunta, isso é uma estratégia da ponte, da passagem, uma estratégia para a obra, não para agora. E não tem como responder agora. A senhora está se referindo àquela ponte baixa? Sim, isso. Eu quero colocar alguns elementos que não dependem de nós, além do problema econômico financeiro que eu falei antes. Quando nós reduzimos a nossa usina em relação ao projeto velho, entrou um outro interessado, pediu para a ANEEL para fazer uma usina pequena ali naquela ponte baixa, até a corredeira de cima. Tem uma corredeira relativamente grande, antes de chegar na João Borges, né? Então, hoje na ANEEL tem esse outro empreendedor. Oswaldo vocês fizeram o estudo de todo o rio. É o Vacaro, se não me engano, que tem uma que estão estudando de 5 mega ali. Não, aqui no Caveiras, na ponte ali. Para cima ali tem aquela corredeira até a ponte, né? É o Bruno, é isso. Enfim, tem outro empreendedor que está estudando esse trecho aí, sabe? Por quê? Porque a gente reduziu o Lago da Nossa e aí o cara entrou e pediu para a ANEEL para fazer esse estudo. E segundo que, assim, fazer ponte, gente, se for um rio nacional entre estados, é uma competência da União, do DENIT. Se for entre municípios, é de competência do Estado. E se for dentro do município, é competência da Prefeitura. Mas no que tange ao Estado e ao Governo Federal, eu posso garantir a vocês que é todo um procedimento cheio de processo igual a uma usina. E aquilo que eu falei antes para vocês é o caso. Uma usina, por exemplo, não pode colocar uma ponte e administrar uma ponte. E muito menos ficar responsável da segurança de uma ponte. Porque não é da natureza. O que nasce da empresa nossa lá é só geração de energia. Não sei se esclareci, mas... Próxima pergunta, da Nilceia. Os arrendatários serão indenizados ou só os proprietários? Porque o arrendatário depende da terra para a renda. Se vendida para barragem, perde renda também. Geralmente, a gente faz o seguinte, consulta o juiz e o juiz vai dizer quanto é para cada um. Ele vai designar um perito. A gente tem avaliadores com CRECI, que obedece todos os critérios da lei. Porque nesse caso, a gente fica... Coloque-se no lugar da gente. Tem lá a briga de irmãos, por exemplo, que começa a teimar, que um tem mais do que o outro, não sei o quê. Como é que a gente vai querer se envolver nisso? Então, geralmente a gente consulta a justiça. Mais algum inscrito?
boa noite a todos. Meu nome é Edson. Como falou o seu Israel, vem há muito tempo já o pessoal falando dessa barragem, se vai sair ou não vai, né? Até a minha sogra também falou que era pequenininha, já falava dessa barragem e hoje não sai. E a minha pergunta é o seguinte, muita gente, eu acho como eu, fica na dúvida que eu agora estava querendo investir em cima do terreno. Aí a gente fica nessa dúvida, investe ou não investe, faz ou não faz, porque daí o pessoal fala, vai sair a barragem, teu investimento vai ficar meio morto aí, né? Então acho que como eu, acho que tem muita gente que gostaria de saber, sai ou não sai, para ver se a gente pode ou não pode ficar. Eu sei que vocês falaram ali que tem tudo um processo aí para ser estudado, um monte de coisa, mas a gente fica nessa dúvida, né? A gente pode investir, não vai, o que pode fazer, o que não pode. Acho que a gente deveria de ter sim um negócio, vai sair ou não vai, para que a gente pudesse tocar a vida de uma forma um pouco melhor. Senhor, a princípio que teve uma equipe de topografia que demarcou onde que era alagada. Então deve ter algumas estacas lá que demarcou no seu terreno. E ali o senhor mais ou menos vai ter uma noção, né, se pode ou não investir nesse local. O que eu sugiro para o senhor? Daqui um mês, um tempinho aí que eu falei que o IMA vai emitir a licença, se tudo der certo, e vai dar, a gente vai publicar que saiu essa licença ambiental prévia. Na publicação da licença ambiental prévia, o senhor vai ter acesso nos jornais aqui do município, a gente vai publicar, e provavelmente o senhor vai tomar sua decisão a partir disso. Saiu a licença, agora eu não vou investir, ou vou investir na minha propriedade. Essa é a minha sugestão que eu te dou. Mais algum inscrito? Sim? Só peço que a senhora se dirija ao microfone, pela questão de estar sendo gravado, registrado. Obrigado. Lembrando só de pronunciar o nome, por favor. Boa noite. Eu sou Maria Aparecida, sou esposa do Israel, vizinha aqui do povo do Della Costa. E assim, a gente mora esses anos todos lá, tá? Então já veio diversas, em 2009, vieram ali, daqui 2 meses estamos começando. Daqui 10 meses estamos começando. Sumiu. Aí veio outra, daqui 1 ano nós estamos começando. Sumiu, como ele mesmo falou, né? Tá. Aí nesse começa e sai, some e não volta, nós fizemos a nossa casa. Nós já temos 70 anos, né? Agora que fomos descobrir que tinha uma estaca para cima da casa. Agora a gente já está com 70 anos. Com a vida, como diz o outro, encerrada. Aí vem lá, mede, a dita PP, para cima da casa. Vamos para onde? Com esse vai e não volta, começam amanhã, começam daqui 10 anos, começam daqui 30, como falaram aí, 30, 35, 30 e quantos? A gente tem que ter uma posição sobre isso. Que moramos só nós dois, na beirada do Rio Caveira. Voltando ao assunto do nevoeiro, né? A névoa, sei lá o quê. 11 horas da manhã, tu olha pela janela, tu não enxerga a porteira da tua casa. Quer dizer, se vir a hidrelétrica, a barragem, sei lá o quê, tu vai enxergar o quê? Vão mexer com a vida de muita gente. Esse é o questionamento. Sim, senhora. Sobre a sua propriedade, após a emissão da licença, né, que estão esperada a licença ambiental prévia, provavelmente o empreendedor vai começar as avaliações, e nesse momento vai ser aprovada a PP também,
E nesse momento o empreendedor vai começar as avaliações e negociações fundiárias e com certeza seus danos serão comparados, serão reparados e serão ajustiçados. O empreendedor não brinca em serviço, não vai lhe causar danos, eles serão compensados, se identificados que possivelmente o seu caso será de uma realocação possível da sua casa. Não sabemos ainda. Tudo depende da aprovação da PP. Com relação ao nevoeiro, existe um estudo lá nesse lago, onde o nevoeiro já existe, e a umidade relativa do ar, com um monte de outros fatores, principalmente no inverno, eles se permanecem até uma certa hora. Isso é inevitável. O nevoeiro, a gente que já convive com ele, não vai. Esse lago não é de grande monta, não é um reservatório, porque PCH não possui reservatório, ele sim trabalha com fluxo laminar. Então, em PCHs, esse fator nevoeiro, essa influência, ele é bem diminuto, bem menor do que o HS. Então, com relação a isso aí, não é tudo que a senhora imagina. Fica tranquila. Tá bom. Temos mais algum inscrito? Temos um inscrito? Ali ao fundo. Então, podemos encerrar a audiência. Quanto ao encerramento, deixo claro que... Inscrito? Não? Então, antes do encerramento, deixamos registrado aqui que existe um prazo de até 7 dias para qualquer outro questionamento que pode ser feito referente à instalação do empreendimento. Sem mais delongas, então, damos encerrada a nossa audiência acerca da PCH Portão, no Rio Caveiras. Uma boa noite a todos.